Olá, nessa edição do Estúdio MP, nós temos a satisfação de receber o Dr. Amaury Silveira Filho, coordenador do GAECO aqui no estado de São Paulo. Dr. Amaury, muito obrigado pela sua presença. Nós temos observado que a Procuradoria-Geral de Justiça tem ressaltado muito as ações do GAECO no ano que passou, dizendo que o balanço foi extremamente positivo. Que números que o senhor pode apresentar para sustentar essa afirmação? Bom, Cláudio, vamos lá. Realmente no ano de 2016, os indicadores de produtividade do GAECO experimentaram um aumento significativo. Vou dar alguns exemplos rápidos aqui. Saltamos, por exemplo, de 75 operações realizadas durante o ano de 2015 para 98 operações realizadas em 2016, o que corresponde a um aumento de quase 30%. O número de denunciados saltou também de 660 para 1.185, que corresponde aí a um aumento preciso de 81%. Agentes públicos denunciados, houve um incremento do número de 47 agentes públicos denunciados em 2015 para 143 em 2016. Certo. E poderia trazer outros números aqui, tais como veículos apreendidos, quantidade de drogas, armas apreendidas, todos os indicadores de produtividade, os quais o GAECO busca aferir ao final de cada ano. E em quase todos, à exceção de 2, que se manteve relativamente estável, houve um aumento significativo e expressivo. Contudo, entendo eu aqui na condição de secretário executivo e coordenador do GAECO, que o grande ganho que o grupo experimentou durante o ano de 2016 não foi o ganho quantitativo, apesar dele ter existido, mas sim o ganho qualitativo. Isso eu gostaria de expressar através de alguns fatores. O GAECO cada vez mais ao longo dos anos, eu tenho uma experiência de 10 anos já de grupo, 1 ano na coordenação, e o que a gente percebe é que o GAECO vem cada vez mais, e isso ficou muito exacerbado em 2016, pensando muito mais como um grande grupo dividido em várias células, em vários núcleos, do que 12 ou 14 núcleos isolados de existência espalhados pelo estado de São Paulo. Entendi. Então, esse foi realmente o ganho que o GAECO experimentou em 2016. Essa mudança de consciência ou essa evolução da conscientização de que o GAECO é um grande grupo. E explico por quê. Hoje as organizações criminosas, qualquer que seja a vertente em que elas atuem, elas têm uma abrangência territorial que, na grande maioria dos casos, extrapola a área geográfica de determinado núcleo do GAECO. Elas não respeitam as comarcas. Exatamente. Então, essa realidade, essa evolução das organizações criminosas fez com que o GAECO, ao longo dos anos, viesse se conscientizando da necessidade de que os núcleos interagissem mais e seus integrantes se falassem mais. Perfeito. E o exemplo disso no ano passado foi a quantidade de operações realizadas em que houve a participação de vários núcleos de uma vez. Então esse é um aspecto qualitativo que foi o grande ganho, e há outros que eu gostaria de mencionar. O GAECO tem experimentado também, com a experiência decorrente dos anos de trabalho aí, um ganho quanto à qualidade dos elementos de convicção que são produzidos na investigação e que depois vão se transformar em elementos de prova durante uma ação penal. A prova está melhor conduzida, melhor produzida durante a investigação e melhor apresentada para o Poder Judiciário. O que aumenta a chance de êxito na fase judicial. Exatamente. Um outro ganho qualitativo também que vem sendo experimentado e foi ressaltado aí em 2016 mais uma vez, é que toda organização criminosa, salvo raras exceções, ela é estruturada de uma maneira hierárquica, ou seja, há líderes, sublíderes, gerentes, chefes, o escalão mais baixo e tudo mais. E os promotores do GAECO, os diversos núcleos do GAECO, têm se preocupado nas investigações em atingir o nível mais elevado possível de cada organização criminosa investigada, para deixar de atacar apenas o baixo escalão, que normalmente está em contato direto ali com a atividade criminosa propriamente dita, para chegar até os verdadeiros líderes ou aqueles que recebem apenas o produto final financeiro da atividade criminosa. Porque o baixo escalão é facilmente substituído. Exatamente. Então foi mais uma forma aí de qualificação dos resultados do trabalho
e outro ganho qualitativo que eu quis mencionar aí na atividade do GAECO. E aí, para finalizar, vou dar mais um exemplo aí. A gente pôde perceber em 2016, das 98 operações do grupo, que o GAECO atacou todas as vertentes criminosas aí conhecidas. Foi desde o tráfico até facções criminosas que operam dentro e fora dos presídios, agentes públicos corruptos, policiais corruptos, esquemas de desvio e sonegação fiscal. Então, houve uma diversificação nas vertentes criminosas atacadas. Sem dúvida. Então, em resumo, o que eu poderia colocar aqui e falar com muita satisfação é que os colegas do GAECO, os promotores que hoje integram o grupo aí, mostraram em 2016 uma evolução que já vinha ao longo dos anos. E hoje eu posso dizer que o GAECO, muito mais do que ilhas isoladas de existência, é na verdade um grande grupo, uma grande irmandade de promotores de justiça que trabalham em conjunto, se falando, se conversando, numa sinergia exemplar entre os promotores de GAECO e entre os promotores de justiça naturais das respectivas comarcas, que tem buscado qualificar seus resultados e quantificar seus resultados. Perfeito. Doutor, esse último ponto que o senhor mencionou, a gente percebe pelo noticiário que as ações do GAECO abrangem inúmeros crimes, tráfico de drogas, organização criminosa, corrupção praticada por agentes públicos. Em função disso, é necessário que o promotor que atua no GAECO tenha uma formação mais eclética? Na verdade, o GAECO é uma grande escola, onde o promotor que está lá designado, ele acaba se vendo aí com a necessidade de trabalhar, de investigar diferentes vertentes criminosas, como eu havia mencionado. E o mais interessante disso tudo é a relação de troca de experiências que a gente assiste ao longo dos anos dentro de cada núcleo do GAECO. Ou seja, se fosse possível tirar um retrato da composição do GAECO em qualquer período da sua existência, a gente poderia perceber colegas mais experientes, com mais tempo de GAECO, junto com colegas mais novos, recém-ingressos no grupo. Perfeito. Onde existe então essa troca da experiência com o sangue novo, ou seja, o colega novato ele vai trazer a experiência ali da promotoria de justiça criminal comum, do dia a dia, muitas vezes da novidade jurisprudencial, doutrinária, ao qual ele está mais acostumado a lidar, e vai receber em troca a experiência investigativa que o colega mais experiente de núcleo vai poder passar. Então essa sinergia que acontece entre os mais novos e os mais experientes é que proporciona o aumento do conhecimento sobre cada atividade criminosa que deve ser investigada. Essa troca de experiências proporciona esse caráter eclético que o grupo deve ter para poder dar o enfrentamento necessário às diferentes vertentes de crime organizado que a gente assiste hoje. Perfeito. Até para ilustrar isso que o senhor acaba de comentar, no ano passado houve uma operação em Campinas com repercussão internacional quando o GAECO conseguiu prender um criminoso de guerra. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, detalhasse um pouquinho mais como é que foi essa operação. Tratava-se, na verdade, de um cidadão bósnio que era procurado por crimes de guerra praticados quando da Guerra dos Balcãs, na década de 90, e ele estava foragido desde 1992, acusado por homicídios pelo Ministério Público da Bósnia, a antiga República da Iugoslávia, e desde então não havia nada de concreto sobre o paradeiro dele. Certo. Recentemente, a Interpol passou ao Ministério Público Federal, setor de cooperação internacional, informes de que esse cidadão bósnio procurado possivelmente estaria no estado de São Paulo e talvez na região de Campinas. Essa informação foi passada aqui para a coordenadoria do GAECO, que imediatamente instou os colegas do GAECO de Campinas e, com o apoio da inteligência da Polícia Militar, foram lançadas operações de campo, com base nas informações passadas pela Interpol, para que se pudesse delimitar, primeiro, a identidade do sujeito, porque a última vez que havia sido visto era 1992, e depois o real paradeiro, onde ele se encontrava. Esse trabalho foi muito rápido, foi um trabalho bastante eficiente. Em cerca de 5 dias, os colegas do GAECO de Campinas, junto com a inteligência da Polícia Militar, conseguiram aferir o paradeiro e conseguiram confirmar a identidade desse cidadão bósnio. Perfeito. Aí o Ministério Público Federal fez o pedido de prisão preventiva junto ao STF, visando a extradição do criminoso.
Então, uma operação de campo lançada aí pelo Batalhão de Ações Especiais, o BAEP de Campinas, conseguiu capturar o criminoso Bósio e ele foi entregue à Polícia Federal para procedimento regular de extradição. Perfeito. Doutora Mauri, outra coisa que a gente tem notado, acompanhando as ações do GAECO ao longo do ano passado, é essa questão da integração. Em muitas ocasiões, os promotores do GAECO atuam em conjunto com promotores que estão lotados em outros órgãos do Ministério Público. Um exemplo clássico disso que eu estou querendo ressaltar foi a atuação em Ribeirão Preto. A investigação começou pelo GAECO, né? E depois isso acabou resultando na prisão da prefeita da cidade, que é uma das cidades mais importantes do interior de São Paulo. O senhor acredita que essa integração das diversas áreas do Ministério Público aumenta a efetividade dos resultados que a instituição pode apresentar? Não, sem dúvida. O GAECO a existência do GAECO parte do pressuposto do promotor de justiça natural. Não há uma atuação do GAECO sem o promotor de justiça natural. Perfeito. E, além disso, há também a atuação integrada do GAECO com setores específicos de outros setores do Ministério Público. O que ocorre, em específico nesse caso e outros casos semelhantes, é o seguinte: há uma máxima que toda organização criminosa, em algum momento da sua existência, ela vai contar com a participação de algum agente público corrupto. Perfeito. Seja na sua formação, seja na sua manutenção, ou seja em atos de corrupção pontuais que possam acontecer durante a existência dessa organização. E o GAECO, quando está investigando determinada organização criminosa, acaba tomando as providências cabíveis também em relação a esses atos de corrupção por parte desses agentes públicos. Algumas vezes, esses agentes públicos gozam de foro por prerrogativo de função, ou seja, a investigação do GAECO estaria inviabilizada porque caberia a um outro setor do Ministério Público perante um outro órgão do Poder Judiciário. Perfeito. Quando isso acontece, imediatamente o GAECO reporta a descoberta de tal fato, normalmente para a Procuradoria-Geral de Justiça, para que o material produzido seja encaminhado ao setor competente e a investigação aí tenha prosseguimento na esfera adequada. Muitas vezes, a Procuradoria acabou designando os colegas do GAECO para auxiliar os setores, Entendi. Seja da competência originária, seja o setor de crimes de prefeitos, no desenrolar do trabalho através de designações específicas, aproveitando o conhecimento adquirido do caso, a experiência vivenciada pelos colegas do GAECO numa investigação que pode ter tramitado durante meses ou até anos, para que a transferência desse conhecimento para o órgão responsável, a partir daí pela investigação e pelo processo, ela possa ser a mais proveitosa, eficaz e eficiente possível. Então, realmente, além do caso que o senhor mencionou, há diversos outros casos onde investigações iniciadas pelo GAECO acabaram resultando na descoberta de atos de corrupção por agentes públicos que gozavam de foro por prerrogativo de função, e a partir de então se instalaram aí núcleos de atuação integrada entre GAECO e outros setores do Ministério Público para poder dar ao fato criminoso todas as providências que aquele fato criminoso, como fenômeno complexo que exige. Doutor, apesar desses resultados positivos em 2016, número de operações, todos esses números que o senhor acabou de apresentar para a gente, a questão qualitativa que o senhor fez questão de ressaltar, a gente sabe que no ano passado não houve acréscimo de efetivo, por assim dizer, no GAECO. O número de promotores, em 2016 equivale mais ou menos ao mesmo número de promotores que atuaram no grupo em 2015. O senhor tem planos para aumentar o número de promotores nos diversos núcleos do Estado, agora em 2017? Como eu já ressaltei em algumas das respostas, o número de promotores que compõem o GAECO, ou cada núcleo do GAECO, ele acaba flutuando ao longo dos anos. Certo. No ano passado, isso também acho que é mais um motivo de elogios e mérito aos colegas do GAECO. O ano passado não fugiu muito da realidade de outros anos, nessa flutuação de número de integrantes do grupo, mas em meados do mês de outubro, a gente perdeu vários colegas que acabaram assumindo as funções eleitorais e deixaram o grupo. E justamente nesse período onde houve uma diminuição do número total de colegas que integravam o GAECO, foi o período
em que mais se produziu. Da segunda semana de setembro até o último dia de atividade forense, no mês de dezembro, foram realizadas de 2 a 3 operações por semana pelo GAECO. Isso pode ser confirmado aí por qualquer pesquisa que se faça na mídia ou em Google ou qualquer coisa que valha. Então, você veja, paralelo a perder alguns colegas, o GAECO conseguiu ainda assim aumentar sua produtividade e o volume de operações e outros tantos dados aí que eu poderia mencionar aqui agora. Mas, de qualquer maneira, era imprescindível recompor esses promotores que deixaram o grupo e aumentar a estrutura. Essa foi a proposta da coordenadoria do GAECO para a Procuradoria-Geral, que de plano aceitou, e esse plano, na verdade, ele já está em andamento. Certo. Já houve promotores designados no último mês para recompor os promotores que deixaram o grupo em meados do ano passado. Novos promotores estão indo para o GAECO e a intenção é que novas legitimações sejam abertas para que o grupo possa se ver fortalecido e continuando a produzir cada vez mais, tanto no aspecto quantitativo, mas especialmente no aspecto qualitativo. Perfeito. Nós agradecemos a presença do Dr. Amaury. Até uma próxima oportunidade.